voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estava aqui ouvindo a música sobre o profeta Samuel. Nós já aprendemos sobre esse profeta, não é mesmo? Além do profeta Samuel, aprendemos vários profetas. E cada um nos trouxe um superpoder, uma super lição, um super ensinamento, não é mesmo? Estava aqui pensando, e que tal hoje relembrar um pouquinho sobre esses profetas? Ai, vai ser bem divertido, não é mesmo? A tia Laísa separou um pouquinho sobre cada um desses profetas. Vamos ver quais foram os profetas que nós aprendemos? Ai, eu vou adorar relembrar um pouquinho sobre tudo que aprendemos. Vamos? Então vem comigo! Olá, meus amores! Bom, como de costume, temos a nossa história de hoje, mas antes disso, temos o nosso versículo, não é mesmo? Então vamos decorar juntinhos? 1, 2, 3. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, 8. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer um resuminho de todos os profetas que nós já falamos até aqui. E olha que foram bastantes, hein? Mas o primeiro deles é Jonas. Jonas foi um profeta que desobedeceu a Deus. Deus mandou que ele fosse para Nínive, mas ele não foi para lá, porque ele tinha medo do povo de Nínive, que era um povo mau. Mas Deus queria salvar esse povo também. Mas quando Jonas desobedeceu a Deus e foi para o outro lado, Deus fez com que ele fosse engolido por um grande peixe. E como Deus é muito bom, deu mais uma chance para que Jonas se arrependesse e voltasse para Nínive. Então o grande peixe cuspiu Jonas na praia. E vocês se lembram o que aconteceu com o povo? Isso mesmo, o povo se arrependeu e voltaram-se para Deus. O nosso segundo profeta foi Salomão. Salomão foi o profeta que pediu a Deus sabedoria. Vocês lembram que duas mulheres chegaram no palácio brigando por causa de uma criança? E Salomão pediu sabedoria a Deus para resolver essa questão. E Deus o ajudou dando sabedoria para que ele descobrisse quem era a mãe verdadeira daquela criança. E vocês lembram com quem que a criança ficou? Isso mesmo, com a mãe verdadeira, que preferiam que a criança ficasse com outra mãe ao invés de ver a criança morta. E o nosso terceiro profeta foi Daniel. Vocês lembram desse profeta? Isso mesmo, Daniel era conhecido como profeta que orava muito. Ele orava pelo menos 4 vezes ao dia. E ele é conhecido também
por ter sido levado para a cova junto com os leões e ter saído de lá sem nenhum arranhão. E vocês lembram por que ele foi levado para aquela cova? Muito bem! Ele foi levado porque ele não queria adorar outro Deus, a não ser o nosso Deus verdadeiro. O nosso quarto profeta é Natã. Natã, ele teve um papel muito importante no reinado de Davi. E ele levava os recados de Deus para o rei Davi. Foi ele que avisou Davi que seria o seu filho que iria construir o palácio e não o rei Davi. Natã até exortou Davi com as coisas erradas que ele havia fazendo. E Davi se arrependeu e pediu perdão a Deus. Natã era um profeta fiel a Deus. E lembram que Natã fez com que o filho de Davi, após a sua morte? Isso mesmo, ele ungiu o filho de Davi, Salomão, para ser o rei de Israel no lugar de seu pai. E a nossa quinta profeta é uma mulher. Ela era a serva de Naamã. Foi através dela que Naamã soube aonde ele conseguiria a sua cura. Ela foi uma pessoa muito especial e usada por Deus. Aprendemos que devemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. E depois Naamã foi curado da lepra e pôde voltar para sua família e a sociedade. O nosso sexto profeta é Jeremias. E vocês lembram do profeta Jeremias? Deus levantou Jeremias num momento muito difícil e ele se achava muito incapaz de fazer a vontade de Deus. Mas Deus disse a ele que iria guiá-lo em todo o tempo, iria colocar as palavras certas na sua boca. Mas vocês lembram que ele se entristeceu? Isso mesmo, porque o povo de Deus, o povo daquela cidade, estava com o coração duro e ele chegou até a ser jogado dentro de um poço. Mas ele foi resgatado do poço e pôde continuar pregando da palavra de Deus para aquelas pessoas. Nós até cantamos uma música sobre Jeremias, né? Que nós iríamos profetizar como Jeremias, iríamos pregar como Jeremias. E foi isso que Jeremias continuou fazendo. O nosso sétimo profeta é Ezequiel. Falamos do Ezequiel e vocês lembram que quem era Ezequiel? Ezequiel é conhecido por profetizar em um vale de ossos secos e chamado como o filho do homem. E a missão dele era entregar a palavra de Deus. E vocês lembram o que aconteceu naquele vale? Exatamente, ele profetizou e os ossos se juntaram e tornaram um grande exército. Com Ezequiel aprendemos a ter fé e acreditar no milagre. O nosso oitavo profeta é Isaías. Outro profeta que também aprendemos que foi um profeta muito usado por Deus. Um profeta que levava a palavra de Deus para os reis daquela época e que não gostavam muito de ouvir o que ele queria falar. E vocês lembram que ele venceu uma guerra com a ajuda de Deus, que cuidou e guardou o exército em todo o tempo? Deus mandou um anjo para guerrear no lugar daquele exército, e eles saíram ilesos, sem nenhum arranhão. Tudo isso para que aquele povo soubesse que Deus cuida de todos nós. O nosso nono profeta é Amós. O profeta Amós era um profeta que era fazendeiro e não passou pela escola de profeta como os outros profetas que passaram também. Amós não foi muito bem aceito, pois falava sobre os erros e os pecados daquele povo e falava para o povo obedecer a Deus. Senão viveriam o castigo que Deus iria dar àquele povo. E nos mostra
como Deus é bom e como devemos obedecer a Deus e honrar com as nossas vidas. O nosso 10º e último profeta, que nós ouvimos na semana passada, é o profeta Zacarias. E para finalizar, ouvimos sobre o profeta que também era sacerdote. Falava sobre o arrependimento dos pecados do povo e falava sobre a vinda do Messias. E os ensinamentos dele nos servem até hoje, que nós não devemos mentir, devemos amar os nossos irmãos e não devemos falar mal um dos outros. Nos mostra também que devemos confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de tudo. Nossa, foram muitos profetas que estudamos até agora, não é mesmo? Ainda temos muitas coisas para estudar, mas por hoje é só. Esse versículo fala sobre confiar, e nós temos que confiar assim como todos esses profetas confiaram em Deus. Então vamos falar mais uma vez? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34:8. Beijos, crianças, e até a próxima. Tchau! E então, galerinha, gostaram de relembrar sobre os nossos profetas? Foi demais, não é mesmo? E quantos profetas nós aprendemos? Olha só, e cada um deles nos trouxe um superpoder. O poder da fé, da obediência, da sabedoria, da confiança, do senso de justiça. Quantos poderes incríveis! E olha só, vou te contar um segredo. Deixa eu chegar mais perto. Você também pode ser um super-herói ou uma super-heroína. Sim, é verdade! Se você colocar em prática todos esses superpoderes, você também poderá ser um super-herói ou uma super-heroína. Então agora é hora de colocar em prática tudo que aprendemos. Não deixe de falar da palavra do Senhor para todos os seus amigos. Aí sim, você será um super-herói. Olha só que legal! Bom, eu espero que vocês tenham gostado de relembrar sobre os nossos super-heróis. Agora vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia? Então vamos lá, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigada pela oportunidade de levar para os nossos pequenos a palavra do Senhor. Senhor, que essa palavra venha de encontro a cada criança, que essa palavra fique guardadinha no coração de cada uma dessas crianças, que elas possam, Senhor Jesus, levar do teu amor, da tua palavra para todos os seus amigos. Pai, guarda essas crianças por onde elas colocarem a planta dos seus pés. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém! Um beijo, galerinha! Até o próximo vídeo!